Olá, aqui Felipe Restini. E nesse evento online, nessa semana, eu vou te mostrar como fazer colorações na exata cor que a sua cliente quer, mesmo em cabelos brancos, e usando os exatos produtos que você já tem no seu salão. Parece muito bom para ser verdade? Talvez se eu estivesse no seu lugar, se eu não tivesse conseguido fazer com as minhas próprias mãos, ou se eu não tivesse visto com meus próprios olhos outras pessoas conseguindo, talvez eu também estaria duvidando. Mas dá uma olhada no resultado que pessoas comuns, cabeleireiros experientes e iniciantes estão conseguindo fazer com esse método que eu vou te mostrar. Bom, sou o Muti, tenho 40 anos de idade. 10 anos pra cá, começaram a pedir luzes, platinado. Falei, e agora? Como que eu vou fazer para chegar naquele cabelo platinado, aprender a fazer um trabalho bacana? E a gente foge desse tipo de serviço porque não tinha conhecimento. E foi a cura de um problema, né? Porque a cura de um problema, né? Eu não conseguia acertar a cor do suicida lá que você me ensinou. Eu apliquei em todas as cores, porque a mente abre, né? E aí se você é um pouco criativo, você consegue criar várias coisas. Então eu tô criando várias coisas bem legais aí. E é isso, cara. Tô viciado, cara. Não consigo parar de ver. Eu tô adorando. Imagine um cara de quase 40 anos que tava há mais de 15 anos sem estudar. Então, cara, eu tô adorando. Cara, só não tenho palavras para agradecer. Pois é. Você pode estar se perguntando, mas como isso é possível? E a resposta é bem simples. Isso é possível através de uma mágica. Uma mágica que eu chamo de ciência. Basta você entender duas coisas: como as colorações, descolorantes e oxidantes funcionam e como as cores se relacionam. Sabendo disso, não tem mais adivinhômetro, nem matemática da cor, porque ciência é precisa, ciência não mente e não tem erro. Uma prova disso é a gravidade. Não importa o que você faça, qualquer coisa que você jogar do 8º andar, se não tiver asas, vai se esborrachar no chão. E para te mostrar como isso é bem mais fácil do que parece, deixa eu te contar como que eu cheguei nesse método, que hoje é usado por mim e vários alunos meus para conseguir fazer colorações e luzes na exata cor que a cliente quer, mesmo em cabelos brancos, sem danificar, usando os produtos que eles já têm no salão deles. Eu nasci numa família de cabeleireiros. Mãe e avó cabeleireiras, eu nasci praticamente no salão. Como eu costumo dizer, eu acabei sendo o patinho feio dos irmãos, o único que acabou seguindo essa nossa profissão de cabeleireiro entre os meus irmãos médico, administrador e psicólogo. Quando eu comecei, eu era assim um pouco como você. Eu queria fazer belos trabalhos, eu queria me tornar um cabeleireiro conhecido, reconhecido. Queria ganhar bem, eu queria até, eu lembro, montar uma rede de salões. Mas o começo não é nada fácil, não é verdade? Eu sofri muito com cor, colorimetria, e para fazer luzes então eu era um zero à esquerda mesmo. Eu não conseguia entender muito bem, até porque eu não tinha muita informação lá naquela época. Eu lembro de fazer vários cursos que davam uma fórmula ou outra para a gente copiar e tal, ensinavam uma técnica ou outra para a gente imitar, mas eu não gostava muito daquilo. Parecia que cada trabalho novo que eu quisesse fazer, eu ia ter que fazer um curso para fazer aquilo. Eu não conseguia cobrir brancos. Toda vez que eu pegava um branco, eu já começava a suar. Eu não conseguia entregar a cor que a cliente queria. Quando ela me pedia uma cor específica, Felipe, faz essa cor aqui em mim. Aí, meu Deus, eu me escondia no discurso, naquele discurso, né? Não, vamos fazer essa outra cor aqui que vai ficar melhor para você e tal. Mas a verdade é que eu não queria continuar assim. Eu queria aprender a fazer direito. Eu queria entender por que era tão difícil e entender melhor como que esse negócio de cor de cabelo funcionava.
Eu fui a cursos, mais cursos aqui no Brasil e mais uma porção na Europa e nas Américas. Uma coisinha ou outra melhorava, mas eu ainda sentia que eu não conseguia fazer cor direito. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Era um suador e um frio na barriga que eu nem gosto de lembrar. Eu não queria viver assim. Eu pensei em desistir da profissão. Teve uma época que eu tive crises de pânico e ansiedade, daquelas de parar no hospital mesmo, sabe? E eu entrei num quadro depressivo. E eu realmente desisti. Por alguns anos eu fui fazer outras coisas, fui fazer administração de empresas, eu dizia que queria administrar o salão, tentei trabalhar em outras coisas e cheguei até a montar um outro negócio, era um bar. Eu gostava daquilo, eu entendia como as coisas funcionavam lá e por isso eu fazia bem. Acabei indo à falência com esse bar. Logo depois a minha esposa ficou grávida e eu com uma dívida impagável. Putz, que loucura que é filho, né? Eu arranquei força, sei lá eu da onde, e falei, bom, bora pro salão. Com essa força renovada, um pouco mais maduro também, e eu pensei, eu não tenho outra coisa para fazer, não tem outra coisa que eu possa fazer, então eu vou para cima aí nessa parada. Ou eu entendo esse negócio e começo a fazer cabelo sensacional, ou eu entendo esse negócio e começo a fazer cabelo sensacional. Eu não tinha outra opção. E aí eu mergulhei. A internet já estava mais avançadinha também e eu comecei a estudar e pesquisar. Mas aí eu já estava calejado, eu não fiz nenhum curso, não estudei praticamente nada da área de cabeleireiro. Eu já tinha participado de quase todo tipo de curso que existia e eu achei que era hora de beber em outras fontes. Uma das principais fontes que eu bebi foi da minha própria esposa, que eu não sei se você sabe, mas ela é uma artista plástica e estudou muito sobre cor na faculdade. E durante a minha pior fase, no meio das crises de pânico e ansiedade, ela me ensinou e me incentivou a pintar com aquarela, como se fosse um tipo de terapia assim para melhorar. E isso foi crucial. Nossas sessões de pintura, eu tinha muito contato com as cores e com as misturas e transformações delas, além de conversar sobre isso por horas e horas com a minha esposa, a Bia, que era expert nessa parada. Mas a cor de cabelo é diferente dessas tintas, porque a cor de cabelo tem reação química. E dessa vez, quem me ajudou muito foi a química mesmo. Eu tenho um ex-padrasto químico, um irmão médico, que dá aula de química em cursinho, e uma mãe formada em odontologia. Eu tinha onde estudar química também. Eu me empenhei tanto que eu cheguei a montar um mini laboratório aqui no meu salão, com microscópio e tudo. Foi lá que eu passei a maior parte do tempo estudando e desenvolvendo coisas. Depois de algum tempo, eu comecei a testar essas teorias, esses métodos em cabelos de modelos. Foi muito louco. Com alguns ajustes, eu consegui começar a ter resultados extraordinários para quem só errava até então. Em pouco tempo, eu era a pessoa que todo mundo corria quando tinha algum problema em cor. Eu chegava à conclusão que a grande mágica da cor de cabelo é a ciência por trás disso. A ciência é algo certo, que até parece mágica mesmo. Pelo menos para mim, foi mágico. Foi mágico como aconteceu. De repente, em poucos meses, eu era reconhecido, conhecido e procurado para resolver casos difíceis. Eu cheguei a triplicar meu faturamento nessa época em 3 ou 4 meses. E comecei a ser respeitado e consultado por grandes marcas. Eu comecei a ter contato com químicos e técnicos das marcas, o que me deu muito mais informações ainda para me aperfeiçoar, para aperfeiçoar todo o estudo e os métodos que eu estava desenvolvendo. Chegou um ponto em que eu treinava todos os assistentes aqui do meu salão e chegou um ponto em que eu comecei a treinar os profissionais do salão. Eu tinha chegado lá, eu cheguei lá através de um método científico. Cabeleireiros comuns estavam conseguindo fazer colorações e luzes na exata cor que a cliente deles queria, mesmo em cabelos brancos, sem danificar e sem manchar, usando os produtos que tinham à disposição. E eu não queria muito ensinar, sabe? Mas a experiência de ensinar os meus profissionais, os profissionais aqui do meu salão, me agradou demais, porque a ciência é simples de entender e a transformação é muito grande. E é por isso que eu tô aqui, para ensinar, porque me dá prazer e porque me dói, me irrita ver tanto cabelo destruído, manchado
e inadequado para as clientes. Me irrita ver cabeleireiros dedicados não conseguirem desenvolver bons trabalhos pela falta de conhecimento que nós temos na nossa área. Então eu descobri a minha missão nesse mundo: fazer com que nós, cabeleireiros, sejamos respeitados como profissionais de uma das áreas mais prósperas do país e do mundo, a área da beleza. E que cada cabeleireiro que eu puder influenciar consiga entregar uma imagem adequada para suas clientes, aumentando a sua dignidade, o reconhecimento e o sucesso profissional. A minha missão é transformar amadores em profissionais de ponta, em super profissionais. E quando eu vi com os meus olhos a transformação que esse método do colorista profissional trazia para quem aplicasse, eu pensei comigo, cara, isso é muito louco. Os cabeleireiros precisam saber disso. Toda a metodologia que eu vou te ensinar aqui foi criada sobre 5 pilares essenciais que eu vou passar para você durante essa semana do colorista profissional. Mas antes de te dizer quais são esses pilares, esse passo a passo, eu preciso te explicar por que o jeito tradicional de fazer cor não funciona direito. O que você precisa entender é o seguinte: nós somos parecidos com o mágico. Pensa bem, o mágico pega uma cartola, um chapelão, um chapéu grande, mostra para todo mundo que não tem nada ali dentro, daí ele enfia a mão lá e voilá, ele tira o quê? Um coelho. Uau, isso é demais! É claro que o truque do coelho na cartola é antigo e acredito que ele já está bem manjado, mas pensa assim, se você não sabe como a mágica do coelho é feita, como você faria para reproduzir ela? Como que você faria para tirar o coelho da cartola? Difícil, né? Você até poderia tentar, mas é provável que você não conseguisse fazer. Agora, se eu te disser por que ele consegue fazer isso, que tem um fundo falso nessa cartola, que o coelho estava ali dentro o tempo todo, daí fica bem fácil fazer, não fica? Por quê? Porque eu mostrei para você e você entendeu a mágica, desvendou o mistério por trás e agora você pode reproduzir isso com coelho, com pombas, até com cachorrinho. Pode fazer com cartola, com boné ou até mesmo com uma caixa qualquer. Quando a magia é desvendada, tudo fica simples e fácil de fazer. Meu papel aqui é justamente esse: tirar as vendas que você tem nos olhos para você enxergar como a magia da cor acontece no cabelo. Assim, você vai ficar livre para criar. Porque cobrir branco, acertar em cheio a cor que a sua cliente quer, não vai ser mais um problema, não vão ser mais problemas para você, mas sim a solução para você criar o que você quiser. Imagina que você consegue cobrir cabelos brancos, não importa se a cliente quer castanho, ruivo ou loiro. Isso te dá a possibilidade de fazer qualquer visual nas suas clientes que têm cabelos brancos, certo? Daí você não precisa mais fazer só essa ou aquela cor, porque você vai saber cobrir os brancos com qualquer cor que ela quiser. Imagina o sucesso que você vai fazer, imagina o reconhecimento que você vai ter, imagina o quanto vai fidelizar clientes e o quanto elas vão querer fazer com você, custe o que custar. Enchendo a sua agenda, obviamente, e fazendo você ganhar mais. E trabalhando mais feliz e tranquilo, seguro de que vai conseguir atingir o resultado que tanto quis. Para conseguir isso, conseguir fazer colorações e luzes na exata cor que a cliente quer, mesmo em cabelos brancos, você precisa entender essa mágica. E eu vou ajudar você nisso. E para você entender certinho, eu preciso te mostrar primeiro como é que geralmente a maioria dos coloristas tentam tirar o coelho da cartola. E como a maioria dos cursos ensinam por aí. São exatamente os 5 maiores erros que um colorista comete na hora de desenvolver um trabalho de cor. Seja ele em cobertura de brancos, ruivos, morenos, e que são tão graves e ao mesmo tempo tão difíceis de enxergar que podem ser comparados a verdadeiros sintomas técnicos de amador. Presta bastante atenção porque provavelmente você tem um desses sintomas de amador. E quais são esses sintomas? O primeiro é a síndrome do produto milagroso, que é aquela fissura pelo produto certo, pelo melhor produto, pelo produto que o fulano usa. O segundo é a fobia oncotoproncovô, uma fobia que paralisa o colorista, quando ele pega um cabelo em que ele não sabe o que fazer. Depois tem a febre da fórmula mágica,
Essa daí eu vejo muito. Felipe, o que eu uso para fazer esse cabelo aqui? Depois tem a disritmia do oxidante, um problema difícil de perceber, mas é mais simples de resolver do que cisco no olho. Depois tem a amnésia da aplicação. Todo mundo quer o produto milagroso, quer a fórmula mágica, a técnica Master Blaster de divisão, mas todo mundo esquece do jeito certo de passar o pincel no cabelo. Eu vou explicar melhor cada uma delas, então vem comigo. O primeiro deles, talvez o mais grave e ao mesmo tempo o mais cometido, é a síndrome do produto milagroso. Quantas vezes você me perguntou, ou perguntou a outros colegas, qual produto foi usado? Qual o melhor descolorante? Qual que é o melhor papel de mechas? Qual que é a melhor coloração? Se você pergunta sobre os produtos que outros usam, ou sobre qual o melhor produto para isso ou para aquilo, mais vezes do que você pergunta sobre o método utilizado, saiba que você tem a síndrome do produto milagroso. E tá tudo bem. Essa síndrome é uma epidemia, provavelmente iniciada pelas promessas das marcas de produtos, de que tal produto faz isso assim assim, de que o produto Y é o único que consegue tal coisa. Eu lembro quando lançaram um produto para fazer marrons. Era início dos anos 2000 e os marrons estavam super alta e o representante dessa marca chegou falando que fazia marrons lindos mesmo em cabelos com coloração e tal. Se tratava simplesmente de um descolorante fraco misturado com pigmentos envasado num tubo de coloração com a promessa de ser o único que fazia aqueles marrons. Eu lembro da minha mãe, que na época era quem dirigia aqui o meu salão, dispensando tal produto inovador e único. Daí eu perguntei para ela, mas como assim? Você não vai pegar esse produto boladão aí? Ela olhou para mim daquele jeito assim, ai Felipe, tem dó. Ele quer vender todinho pra gente. Nós temos o leite e temos o chocolate, então nós podemos fazer o todinho da cor que a gente quiser aqui. Foi engraçado. E ela falou, não precisa comprar um produto super caro para conseguir isso, se o que já tem aqui dá para fazer e até melhor. Enfim, criou essa crença de que o produto é o mais importante. E até existia essa corrida. Existe essa corrida, essa busca eterna de muitos pelo produto Super Blaster Mega Milagroso. E a cada um que você compra, você pensa, agora vai, agora eu consigo. E nada, né? Porque o que importa é o método e não o produto. Tem até algumas marcas de produtos mais comerciais que foram colocando os nomes da própria promessa. Tem o Desmaia Cabelo, um que chama Holoquímica. E esse último eu até usei ele numa aula que eu dei justamente para mostrar que o método é o que mais importa. A verdade é que a imensa maioria dos cursos que existem em nossa área são financiados por uma marca de coloração. Sendo assim, o foco geralmente fica nos produtos e não no método. O interesse das marcas de cosméticos é que o cabeleireiro consiga fazer pelo menos o mínimo ali para poder comprar os seus produtos. Não é a intenção deles criar um cabeleireiro, um colorista que consiga trabalhar com qualquer produto, com qualquer marca. Então, o que se ensina nos cursos convencionais é sobre como usar aqueles produtos. E tá tudo bem, as marcas precisam vender mesmo e precisam desenvolver produtos que facilitem o nosso dia a dia. Mas em educação, você precisa ser mais exigente do que isso. E você, Felipe, não dá curso para nenhum produto? Não. Eu não tenho nenhuma marca que me patrocina, mesmo porque quase nenhuma marca possui todos os tipos de produto que eu uso para trabalhar. Imagina que você quer fazer um bolo, que no nosso caso seria o cabelo, né? Eu não sei se você já fez bolo ou não, mas quando nós vamos fazer um bolo, não existe farinha milagrosa, não existe fermento milagroso ou ovo milagroso. A última coisa que se pensa quando nós vamos fazer um bolo é na marca da farinha, do ovo ou do fermento. Alguma vez você ficou atrás de uma marca de ovo específica? Não, essa marca de ovo que eu preciso. O que importa para o bolo ficar fofinho, gostoso e molhadinho é como você vai misturar esses ingredientes, em que ordem, como e por quanto tempo você vai bater isso, quanto tempo vai ficar no forno, como que vai tirar do forno. O que menos importa é a marca desses ingredientes. Tá fazendo sentido isso para você? Pois bem,
Se você ainda está em busca do produto perfeito, eu tenho que te dizer que isso não existe. O que realmente importa é o seu método e não o produto que você usa. Um método poderoso funciona com qualquer marca de produto, assim como uma super receita de bolo funciona com qualquer marca de farinha. Imagina você conseguir fazer trabalhos excelentes com qualquer produto. Agora imagina quando você pegar o melhor produto do mercado. Isso me lembra do Ayrton Senna. Lembra dele? Seu primeiro ano numa equipe competitiva. Ele vem pela reta. O diretor da prova faz outro sinal. Olhou o cronômetro. Bandeirada para ele. Ayrton Senna. Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal. Em 1985, ele tirou o pé de uma vez do Nigel Mansell, jogou o carro fora. Ele já abriu o cinto, ergue os braços. Ayrton Senna faz a sua festa no Estoril. O brasileiro Ayrton Senna, fantástico. Só deu Ayrton desde a sexta-feira. Em todos os treinos, foi sempre o mais rápido. Marcou a pole, veio para a prova. De ponta a ponta não deu para ninguém. Ayrton Senna. Eu lembro que a primeira vitória dele na Fórmula 1 foi pela Lotus, uma equipe bem mediana da Fórmula 1. Mesmo com um carro bem pior que outros pilotos tinham, mesmo sob chuva, que dificulta muito a pilotagem, ele foi lá e o hino da vitória pôde ser tocado pela primeira vez. Na verdade, eu nem sei se tinha ainda o hino da vitória, mas está valendo. E o que aconteceu quando ele entrou em equipes um pouco melhores? Ele foi tricampeão mundial e tem recordes até hoje a serem batidos. Ele esmiuçou a pilotagem e não importava muito o carro que ele estava dirigindo. Ele era sempre mais rápido que todo mundo. Para curar essa síndrome do produto milagroso, é bem fácil. Parar de se focar nos produtos que você usa e começar a focar no método que você usa. E fique em paz que eu vou te mostrar como fazer isso aqui na Semana do Colorista Profissional. Mas vamos então para o segundo grande erro disseminada entre os coloristas. E essa é a fobia oncotoproncovô. Esse é tranquilo, não é indígena esse nome não. É exatamente o que você provavelmente se pergunta, talvez em outras palavras, quando se depara com um caso que não sabe o que fazer. Você já deve se deparado com uma cliente com um cabelo que você nem sabe por onde começar, certo? Fica com aquela sensação de, meu Deus, onde que eu tô? Para onde que eu vou? Daí surgiu a fobia oncotoproncovô. E isso acontece por um simples motivo. Quando você iniciou a carreira, nós começamos imitando pessoas que já sabem fazer aquilo. Faz sentido? Se eu quero, por exemplo, começar a jogar futebol profissionalmente, eu vou querer primeiro imitar os grandes jogadores, não é? Mas depois cada um acaba criando o seu próprio estilo de jogo. Porém, na nossa profissão, talvez pela falta de informação, de valor ou pela falta de boas formações profissionais no Brasil, desenvolveu-se essa fobia. Os cursos convencionais tendem a ser workshops, onde o cabeleireiro no palco mostra o que ele faz naquele cabelo em específico. Geralmente um cabelo natural, para fazer luzes, ou um cabelo com um branco mais fácil. Enfim, geralmente cabelos bons para palco. E a verdade é que a realidade do salão não é essa. A realidade de salão, e eu sei bem disso porque eu sempre fui um resolvedor de pepinos aqui, é que nós pegamos situações que nunca são cobertas por esses cursos convencionais, não é verdade? E aí quando você se depara com essas situações que não te ensinaram como resolver, você não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer porque ninguém te ensinou a fazer um planejamento de trabalho. Ninguém ensina como você deve pensar nesses casos. E aí você fica, oncotoproncovô. Eu já recebi perguntas sobre como cobrir cabelos brancos sem ficar com nuances diferentes. Ou como fazer para não ficar aquela tiara escura de coloração na frente do cabelo da cliente. Todas essas dificuldades são indícios fortíssimos da fobia oncotoproncovô. E para acabar com isso, o remédio é mais simples do que você imagina. É só entender como que o cabelo funciona, saber os principais problemas que ele enfrenta e uma pitada de outras coisinhas. E pronto. Para curar essa fobia, existe um coquetel de ideias para você.
o mapa de técnicas, que é um passo a passo para acabar com essas dúvidas e saber exatamente o que fazer em cada situação. Eu vou te mostrar o mapa de técnicas um pouquinho mais para frente, se liga. O terceiro sintoma de amador do colorista é a febre da fórmula mágica. Essa é uma febre que não é fácil de acabar e ela pode atingir temperaturas absurdas, chegando ao ponto da pessoa implorar por uma formulinha em tudo que é lugar. Ou até mesmo jogar uma pergunta lá em grupos do Facebook esperando uma intervenção divina. Presta atenção nisso porque essa febre pode fazer você delirar. Sabe aquela história que o bolo da avó é o melhor do mundo e que mesmo que todo mundo tente reproduzir, tente fazer aquela receita com os mesmos ingredientes, exatamente a mesma receita, ainda não fica igual? Então, eu tenho uma história parecida. No último Natal, eu tive com o meu ex-padrasto, o Gino. E louco por culinária. Não só ele gosta, como ele é um grande cozinheiro. Cozinha muito bem mesmo. Eu também gosto muito de cozinhar, mas eu tô engatinhando ainda nessa parada de cozinhar. Sempre que eu encontro ele, eu tento tirar uma casquinha dele, né? E há muito tempo eu tento fazer um molho de tomate. Pois é, um simples molho de tomate. Só que o dele fica um absurdo de bom. E o meu, além de ficar feio, fica tão ácido que, pelo amor de Deus, eu já tinha pedido para ele: Gino, me fala exatamente como você faz esse molho de tomate. E ele me disse, me passou a receita toda. Eu fiz e nada de dar certo. Ficou quase tão ácido quanto um suco de limão. Então, nesse último Natal, eu pedi de novo a receita. Daí eu perguntei para ele: mas, ô Gino, como é que tira a acidez do molho? Porque eu fiz exatamente igual e tal. E aí ele me falou uma dica extremamente simples, baseado na química e fisiologia do tomate, que acaba com a acidez. Esquenta o tomate e quando a pele soltar um pouquinho, você coa e joga fora aquela água. Ele me explicou que tem uma substância entre a pele do tomate e a polpa que é o que deixa o molho ácido. E quando você coa essa água, essa substância, ela vai embora. Pronto, eu nem preciso mais da receita dele. Eu posso criar inúmeras receitas minhas de molho de tomate agora que eu saquei esse lance. Agora que eu saquei a ciência por trás disso. Agora que eu entendi o porquê eu não preciso mais do como. E é exatamente isso que acontece. O cabeleireiro fica atrás de saber qual que é a fórmula mágica, qual que é a receita mágica para fazer um ruivo, ou para fazer um moreno, ou a fórmula mágica para cobrir brancos. E a verdade é que não tem. O que tem é o entendimento de como a cor funciona. E depois que você entende como as cores se relacionam no cabelo, acabou. Você faz o que você quer. Pensa bem. Em cursos, geralmente, funciona assim. Você senta e vê o cara trabalhando lá no palco. Ele fala o que ele está fazendo, mostra como está o cabelo, e você pergunta o quê? O que é que você está usando? O que é que você usou? Ele responde. Você faz o quê? Você anota. E o que mais que você faz? Mais nada. Mas para aprender mesmo, você deveria perguntar: por que você usou isso que você usou? Na verdade, ele mesmo deveria te explicar o porquê ele usou aquilo sem você precisar perguntar. A verdade é que mesmo que o cabeleireiro te passe a exata fórmula que ele usou, quando você for reproduzir isso em alguma cliente sua, as chances são que você não vai conseguir o mesmo resultado. Sabe por quê? Porque a intervenção, a interação entre as cores não vai ser a mesma. Vai depender muito de qual cor o cabelo está antes, qual o grau de saúde capilar, qual a temperatura que está o salão, qual que é a técnica de aplicação e muitas outras coisas. Mesmo que você tenha uma lista infinita de fórmulas prontas, ainda vai ter cabelo que não vai dar certo com nenhuma delas. Eu sei que muitos cursos ensinam as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias, ensinam tudo de clareamento, ensinam como misturar e etc. Mas não ensinam direito como usar isso tudo nos cabelos. Por exemplo, ensinam as cores e a estrela de Oswald, certo? Mas elas não ensinam como aplicar esse conhecimento na tabela de cor ou nas cores de cabelo. E sabe por quê? Porque cor de cabelo é completamente diferente de cor pigmento. Ou seja, a estrela de Oswald é
incompleta para coloristas. A Estrela de Oswald e o ensinamento de colorimetria tradicional ensinam as cores e suas misturas, como se a gente estivesse misturando guache ou aquarela. Mas o cabelo não é só isso. Não é só misturar cores. Se eu pegar essa caneta aqui e passar no papel, essa cor vai sair no papel exatamente igual ela está na caneta, certo? E essa cor vai ficar aí enquanto esse papel existir. Faz sentido para você? A caneta, as tintas de quadro, são os pigmentos que podemos chamar de revelados, ou seja, a sua cor já está revelada e pronto. Agora, e com cabelos e colorações? É só você abrir um tubo de coloração aí do seu salão e ver a prova. Que cor que é a coloração que sai do tubo a hora que você espreme? Geralmente ela é branca. E a cor do cabelo nunca fica da cor que a coloração fica no pote. Faz sentido? Mas por que isso? Porque as colorações possuem o que pode ser chamado de pigmento não revelado. Isso acontece porque para conseguirmos mudar a cor do cabelo é necessário que haja uma reação química chamada de reação de oxidação. A oxidação vai agir tanto no cabelo como na coloração. No cabelo, a reação de oxidação vai ajudar a degradar, a retirar os pigmentos naturais do cabelo. E a coloração precisa de oxidação para revelar a cor dos seus pigmentos. Por isso é que nós precisamos do oxidante para fazer coloração em luzes. O oxidante, ao mesmo tempo que ajuda a degradar os pigmentos naturais do cabelo, reage com a coloração para revelar a cor daquela coloração nos cabelos. E além disso, nos cursos convencionais ninguém te fala, por exemplo, que no dourado tem vermelho. Nem que no pérola tem também um pouco de vermelho. Nem que no platinado tem um pouquinho de vermelho também. Ninguém te fala que no cabelo branco tem pigmento azul. Ninguém te fala que quando nós vamos escurecer um cabelo claro, o estudo de fundo de clareamento não funciona, porque na verdade o cabelo tem que ter as 3 cores primárias. E isso pode ser chamado de fundo de escurecimento. Mas a verdade é que esses cursos oferecem simplificações, receitas simplificadas, que não possuem o pulo do gato. Mas calma, agora falando essas coisas assim, de repente, você pode estar pensando que é muito difícil. Mas a verdade é que é bem mais fácil do que o ensino tradicional, onde tem que fazer conta e geralmente não dá o resultado esperado. Só parece difícil porque você ainda está com a febre das fórmulas mágicas. Mas assim que nós tratarmos isso, que você for tratado, tudo vai fazer sentido. E esse comprimido, para tratar isso, eu vou te dar já já. Imagina que você entende tudo isso. Consegue imaginar o que seria possível fazer? Com o que você tem no salão é possível fazer qualquer cobertura de brancos com tranquilidade. Qualquer matização ou neutralização com precisão, sem ficar com aquele frio na barriga e rezando no lavatório para dar certo. Porque você vai ter a certeza de que vai dar certo. Fique em paz, que existe um jeito bem fácil de entender tudo isso. Uma ferramenta que eu chamo de GPS da cor. Um verdadeiro GPS mesmo. Aquele que vai te guiar quando for criar suas próprias fórmulas. E que eu vou te mostrar e explicar como ele funciona um pouquinho mais para frente. O quarto sintoma técnico de amador é a disritmia do oxidante. Mas por que disritmia? Muito profissional acaba tendo problemas na coloração por causa da escolha errada da força do oxidante. Parece uma disritmia mesmo, porque às vezes você usa um oxidante menos concentrado do que deveria, outra hora usa um mais concentrado do que deveria. Parece que o coração da coloração nunca bate no ritmo certo. Então, nunca consegue um resultado consistente mesmo. Legal essa comparação do oxidante com o ritmo de batimento. Sabe por quê? Porque é o oxidante o responsável pelo ritmo que a reação de oxidação da coloração vai ter. Se você usa 10 volumes, é o ritmo de repouso, tranquilo, devagar, relaxado. Se usa 40 volumes, é o batimento no auge de uma atividade física intensa. Imagina como o coração bate quando você está correndo mais do que você consegue. Ou quando toma um grande susto, por exemplo. Escolher errado esse importante componente da cor pode ser catastrófico. Se o coração bater devagar quando você está em atividade, vai faltar oxigênio no seu cérebro e você desmaia.
E se o coração bate acelerado quando você estiver em repouso, isso pode causar um AVC. A mesma coisa acontece na cor, seja na coloração ou na descoloração. E olha que engraçado, normalmente você vai achar que é a sua fórmula de cor que está errada e vai aumentar ainda mais a sua febre de fórmulas mágicas, fazendo com que você nem veja esse seu ponto cego que é a escolha do oxidante. O oxidante errado pode ser o causador de cabelos brancos que ficam com cores diferentes, por exemplo. Onde o fio que ainda não é branco fica de uma cor e onde é branco fica de outra. Ou ainda pode ser o causador dos amarelos e alaranjados, quando você clareia um cabelo somente com coloração. Por exemplo, se você vai fazer uma coloração num cabelo natural, na altura de 5, com 50% de brancos, e quer chegar na altura de um 8, se você usar o oxidante de 20 volumes, vai dar pau, vai dar problema. Ele vai ter duas cores e pode revelar ainda nuances indesejadas, como alaranjado e amarelado. Mesmo que a sua fórmula de cor esteja perfeita. É o coração batendo devagar quando nós estamos em atividade física moderada, digamos assim. Menos força do que precisa. Numa coloração de um cabelo na altura de 5, com os mesmos 50% de branco, que quer chegar num 6, se você usar 30 volumes, vai dar problema também. Esse cabelo vai ser super oxidado, podendo revelar nuances indesejadas e fazer essa coloração desbotar rápido demais. É o coração batendo no ritmo de uma atividade intensa quando nós estamos só caminhando calmamente. Mais força do que precisa. Você deve estar pensando, tá, legal, mas então o que eu uso? Qual a fórmula? Opa! Para por aí que isso aí é sua febre de fórmulas mágicas falando. Mais pra frente eu vou te mostrar como definir seu oxidante e você mesmo vai ser capaz de me dizer qual que é o correto em cada um desses casos e por que nesses exemplos não daria certo. E olha que isso é também um dos erros doentios dos coloristas. Trata-se da amnésia da aplicação. A amnésia da aplicação é o seguinte, você vai lá, escolhe a sua fórmula, escolhe o oxidante, mistura e vai para a cabeça da cliente para aplicar a coloração, faz a divisão certinha. Daí beleza, é só passar, não é? A técnica de aplicação é completamente esquecida. Ué, mas a técnica de aplicação não é justamente a divisão e tal? Não, não é só a divisão. Você sabia que o jeito que você aplica a coloração no cabelo, o jeito de passar o pincel mesmo no cabelo, pode causar manchas no cabelo? São manchas na raiz de coloração, manchas no comprimento e até mesmo o surgimento daquela tiara escura na frente do cabelo da cliente. Sabe aquele sombreado que fica? A técnica de aplicação correta, pensada, baseada na ciência, sabendo o que você está fazendo, e por que você está fazendo daquele jeito, pode ser a diferença na cobertura de brancos também. Bem como uma matização bem sucedida. Eu comecei a pesquisar e vi que ninguém falava disso. Pouquíssimos usavam uma técnica definida para isso. Para não dizer ninguém, eu vi um cara de Beirute, lá no Líbano, que usa uma técnica bem parecida com a que eu uso. Ele até dá curso, se não me engano, mas ele nem fala disso. Daí eu batizei essa técnica de CCAC, que significa clareamento consistente com aplicação consciente. Eu vou te explicar em detalhes essa CCAC também, junto com todos os outros remédios para esses sintomas de amador do colorista, que eu quero erradicar de vez. Só que é o seguinte, nesse vídeo não vai dar tempo de eu falar de todas, então eu vou deixar para te falar disso no nosso próximo encontro. Combinado? Eu vou te mostrar lá os 5 pilares do colorista profissional, que são esses exatos 5 remédios para esses exatos 5 sintomas de amador do colorista. Eu vou te mostrar o GPS da cor para te guiar nas suas fórmulas de cor e te ajudar a entregar a exata cor que a sua cliente quer. A técnica CCAC para clarear até 3 tons a mais, a Oxytab, que é uma tabela para você escolher o oxidante certo, a tecnologia UMC de ultramicropigmentação capilar, que é um método fácil para você fazer loiros claríssimos com 0 amarelo e sem precisar matizar e muito mais. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários da nossa sala de aula o que é que você achou desse nosso primeiro encontro, desse primeiro vídeo. Eu quero que você coloque também
qual ou quais desses sintomas de amador que você tem e quer curar. Se tiver dúvidas, coloca nos comentários também, porque eu vou estar focado 100% aqui essa semana. Se você ainda não está lá na sala do Telegram, entra lá e vou te deixar uma tarefa. Escreva num papel tudo o que eu disse que te fez pensar melhor na sua carreira, que te fez querer ser melhor tecnicamente. Vamos criar uma comunidade de mágicos da cor de cabelo durante essa semana e compartilhar suas dificuldades vai te ajudar muito a superar elas. Até a próxima! Um abraço e sucesso sempre!